Oi, gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou trazer um videozinho bem curto para vocês, trazendo 4 dicas para vocês que vão começar a fazer seus quadrinhos, né? Suas histórias em quadrinhos, tá bom? Eu tô aqui com as tiras que eu já fiz aqui no canal, certo? 8 tiras que eu já desenhei, mostrei aqui no canal, e eu vou mostrar alguns erros que eu cometi, certo? Para vocês não cometerem também, tá bom? Uma das coisas que eu fiz quando eu comecei foi não definir esse espaço entre os quadros das minhas tiras, tá bom? Certo? Aí ficou esse espaço aqui muito grande, até meu professor falou que esse espaço estava muito grande, que eu poderia compactar ele. Então eu defini um padrão, certo? Vocês verem que nas minhas tiras, sempre vou seguir um padrão aqui, ó, entre esse espaçamento nos quadros, tá bom? Eu fui seguindo um padrão entre eles. Agora, que padrão é esse? Vai depender do que você escolher, tá bom? Aqui eu escolhi meio centímetro, então ficou assim, certo? Outra regra, não é nem regra, outro cuidado que vocês têm que ter é com os apêndices. Desculpa, cachorro latino, gente. Os apêndices aqui, eles estão muito longos, certo? Esses apêndices aqui estão muito longos, eles poderiam ser menor, certo? Eu comecei a fazer menor nos quadrinhos seguintes, conforme o meu professor tinha orientado, o meu professor de quadrinhos, que inclusive tem um canal no YouTube, o nome dele é Daniel Brandão, vocês podem ir lá se inscrever no canal dele. Outra coisa para ter cuidado, que ele falou muito também no começo, quando eu comecei a fazer, foi com os tangenciamentos, certo? O que são os tangenciamentos? As tangências são quando você acaba encostando pontinha de um personagem ou na borda do quadrinho, certo? Ou em outro personagem. Aí aqui eu tenho um exemplo de tangência. Quando encosta aqui um pedacinho da Salete nesse primeiro quadrinho aqui, tá vendo? Ela encosta na borda do quadrinho. O ideal é que eu deixe alguns centímetros de encostar na borda, certo? Aqui não seria considerado uma tangência, mas aqui no rabinho dela também seria, entendeu? Outra tangência não é necessariamente com a borda, mas aqui é o rabo da gatinha tinha encostando aqui no rosto da Celeste. Também não é legal, tá bom? Então vocês têm que ter cuidado também com o tangenciamento. Outra coisa para vocês prestarem atenção é as letras, certo? O ideal, pelo menos é o que eu faço. Como é que eu faço? Eu faço as letras do meu quadrinho primeiro. Primeiro eu faço o desenho, certo? E depois faço a letra, mas o desenho eu não cubro, certo? Eu faço o desenho a lápis e faço a letra. A letra eu já vou fazendo a lápis, depois vou cobrindo com a caneta Unipim, que vocês estão vendo aqui, ó, essas caneta Unipim, né? Aquelas canetas tradicionais de nanquim, tá bom? Para material de desenho, né? Para quem é desenhista. Então eu faço também o quê? Para fazer as letras, eu faço a grade do texto. Para as letras ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, no mesmo espaçamento. Então eu vou fazendo uma grade. Eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas tem umas linhazinhas que eu apaguei a lápis, certo? Porque eu tinha feito a lápis. Essas linhas justamente para que ficasse direitinho quando eu fosse fazer e escrever as letras, tá bom? Então vocês têm que se atentar a isso para não ficar o quê? Às vezes, quando não faz isso, fica esmagando as letras ficam querendo se esmagar com o balão. E outro ponto para vocês saberem também, relacionado também às letras, o ideal é que você deixe meio centímetro entre as letras e a borda do quadro, certo? E as bordas do quadro, e entre as letras e o balão, certo? Porque fica melhor para o leitor, a respiração da letra fica melhor, não dá essa ideia de letra espremida, certo? Lógico que se você quiser fazer com letra espremida como uma característica do seu quadrinho, eu quero que meu quadrinho tenha isso, você tem essa liberdade, mas eu não gosto, prefiro deixar assim, que eu acho que fica mais legível, tá bom? Então, fazer as linhas é fundamental para as letras caberem dentro do balão. Faz as linhas, faz as letras com lápis, depois cobre com caneta e você vai fazendo os balões seguidas com a caneta Unipim, tá bom? Outro ponto é o esboço. O que é o esboço? Aqui vocês já estão vendo as minhas tiras prontas, certo? É porque eu não tenho nenhum agora no momento.
Mas o que é o esboço? Antes de eu fazer essas tiras, eu esbocei mais ou menos o que eu iria desenhar em cada quadro. Eu sabia já que tinha 4 frases na minha tira, no roteiro da minha tira. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, esbocei os quadros, soube o que eu iria desenhar em cada quadro, para que quando eu chegasse aqui, fosse mais rápido, fosse mais preciso e ficasse melhor o desenho, certo? Para não ficar errando, apagando, entendeu? Você diminui bastante o trabalho e o seu quadrinho fica com a qualidade melhor, tá bom, gente? Então é isso. Defina aqui o espaço entre os quadrinhos, cuidado com os apêndices, tenha cuidado com o espaçamento das letras, faça as linhas das letras, dê essa respiração, né, entre as letras e o balão, e faça o esboço do seu quadrinho antes de você desenhar, tá bom, gente? Essas aqui são as tiras que eu fiz aqui no canal. A gente vai voltar a fazer mais tiras. Estou terminando meu mestrado, então vou ficar com mais tempo, vou voltar a fazer mais tiras. E é isto, gente. Eu vou ficando por aqui. Para você que me acompanhou, curta, comente, compartilhe. Tchau, tchau.